Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai seja com cada um de nós, nos fazendo crescer em Cristo, no seu exemplo, inspirados no seu Espírito, para que tudo o que nós façamos, tudo o que nós sejamos, seja para a honra e glória de Deus. Amados, hoje, sexta-feira, vamos concluir a nossa lição semanal com as últimas duas perguntas desta lição preciosa do livro de 1 Coríntios, falando sobre glorificação ao nome de Deus. Ontem, na quinta-feira, nós estudamos duas perguntas que, nas respostas de Paulo, nós lemos que Paulo orienta a igreja de Coríntios a fugir de todo tipo de prostituição, né? De todo tipo de pecado que o homem comete fora do corpo, né? Que o homem comete, ele explica lá fora do corpo, né? Ou seja, o pecado que se materializa. Não que Paulo esteja dizendo que não importa o homem que fica pensando em pecar, fica fantasiando o pecado. Isso também é pecado. Mas Paulo está falando da realidade escandalosa, externa, que estava acontecendo lá em Coríntios, né? Ele até diz que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, está fazendo mal ao seu corpo físico. Então, toda pessoa que adultera, que se entrega a imoralidades sexuais, ele vai receber prejuízo no seu corpo físico, doença, outras coisas mais, né? Quem faz isso sempre recebe a consequência no corpo físico, é o que Paulo está ensinando aqui. E vimos também na pergunta 10, no versículo 19, Paulo faz uma lembrança do que ele já tinha falado lá no capítulo 3, né? Olha, vocês, o corpo de Deus, é falando da mente, né? Falando do cérebro, mente, do que está lá dentro do cérebro, a mente, ele diz, olha, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Então, lembre-se que vocês não pertencem a vós mesmos. Vocês não têm o direito de usarem a mente de vocês para fantasiar pecado, para ficar pensando em pecado, para decidir em prol do pecado, mas deveria o tempo todo pensar como, né, glorificar a Deus, né, com os seus pensamentos, com a sua vida, com os seus projetos. Em tese, nós temos aqui justamente o apóstolo Paulo explorando essas questões, né? Muitas mensagens implícitas nesse texto. E hoje, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição, nos é questionado assim: que convite faz o apóstolo Paulo à igreja? E por qual razão ele faz esse convite? Né? Ou, quem sabe, um apelo, vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que Paulo, ele está apresentando aqui à igreja de Coríntios que os irmãos deveriam glorificar a Deus tanto no seu corpo físico, quanto também no seu espírito, já que tanto o corpo físico quanto o espírito, tudo pertence a Deus. Ora, se o mundo é de Deus, ele é o Criador. O homem foi feito do pó da terra, matéria-prima que lhe pertence. Todos os filhos dos homens pertencem a Deus, o corpo físico que ele criou. Projeto é dele, né? Tudo é dele. O espírito que ele soprou, o Ruach HaKodesh, né? O sopro de vida, o pneumatorragion, né? No grego, esse sopro que Deus soprou nas narinas do homem, que lhe deu vida, inteligência, livre-arbítrio, né? Capacidade de pensar, de escolher e decidir,
Tudo pertence a Deus, tudo veio de Deus, nada veio do próprio homem. Então, Paulo está dizendo aqui que nós, que vivíamos antes, escravos do pecado, vendido ao pecado, como ele fala, né? Que a carne empurrava para o pecado porque o espírito não tinha força de frear a carne era mais forte que o espírito, do que a razão. Mas quando Cristo nos comprou por um bom preço, e o preço qual foi? A sua vida, o seu sangue. Né? Ele está dizendo, nós somos comprados por um bom preço. O povo lá de Corinto foi comprado por um bom preço. Devido a isso, nós devemos glorificar a Deus, tanto no corpo quanto no espírito. O que significa glorificar a Deus no corpo? Já imaginou o povo de Deus que tem nas Escrituras Sagradas um conhecimento, porque a Bíblia Sagrada traz uma aula de saúde, né? São leis preciosas de saúde que a Bíblia recomenda, que muitos médicos renomados que conhecem a Bíblia, que leem a Bíblia, né, veem o quanta preciosidade há nas Escrituras Sagradas recomendando a questão da saúde. Você não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode usar isso, não pode tocar naquilo, use isso, use aquilo. Então, na Bíblia nós encontramos inúmeros mandamentos, inúmeras recomendações para que o homem mantenha boa saúde, né? E não só recomendações para o corpo, temos recomendações também para que o homem tenha também saúde na mente, saúde no espírito, mantenha as suas emoções perfeitamente equilibradas. Hoje, em plena era da informação, com tantos médicos dando orientações, consultas de graça na internet, ensinando sobre tudo, como manter uma boa saúde, o que fazer, o que não fazer, né? Ainda, infelizmente, pessoas colocam tudo para dentro do seu corpo, né? Bebidas com corantes, conservantes, com uma série, né? Muito sódio, muito açúcar, e aí o corpo vai sendo adoecido, vai sendo maltratado, estômago, intestino intoxicado, cérebro intoxicado, espírito lento, né? Raciocínio lento, memória fraca, uma série de doenças. E o homem não tem glorificado a Deus. Já imagina um servo de Deus, que é muito inteligente, muito influente, mas que vive doente numa cama por causa das suas escolhas, porque come errado, faz as coisas errado, bebe errado, faz tudo errado, e o conhecimento estando à altura da sua mão, é um mau testemunho. É um mau testemunho para o mundo, né? Viver doente, quando todas as informações estão aí para serem vividas. Nós temos que glorificar Deus no nosso corpo físico. E também, diz o texto aqui, no espírito. Ou seja, na mente. Vivemos numa era onde a depressão, onde a ansiedade tem atingido muita gente e, em muitos casos, grande porcentagem disso se deve primeiro à desonra do corpo. Estamos comendo errado, estamos bebendo errado, estamos descansando errado, né? Nem está descansando direito, nem está fazendo exercício, tudo errado. E aí a gente não está glorificando a Deus com o corpo, nem com a mente. Precisamos honrar a Deus com tudo que nós temos. E aí, quando nós pensamos em tudo isso, essas coisas, entre aspas, mínimas, as coisas máximas, como adultério, prostituição, isso aí já vai estar vencido muito mais. Então, se nós escolhermos, nos preocuparmos em atender as coisas mínimas, as coisas grandes serão resolvidas automaticamente. E quanta sabedoria o apóstolo Paulo está trazendo aqui, essa mensagem dos altos céus, para que nós tenhamos saúde em tudo, né? Tanto no corpo quanto na mente. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa última pergunta, última questão aqui da nossa lição semanal.
a 12ª, que diz assim: porque Paulo afirma que seria bom o homem não tocar em mulher. O que mais Paulo orienta, né? Além disso, o que é que ele diz? Né? Vamos tentar entender aqui, vamos entrar agora no capítulo 7 de 1 Coríntios, o versículo 1 e 2 diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Pois bem, muita gente que lê aqui as Escrituras Sagradas, lê esse texto aqui isoladamente, vão sair pregando por aí que não é bom se casar, é bom ficar solteiro, porque Paulo está dizendo. Agora, Paulo está dizendo isso. Vamos analisar todo o contexto para entender o que está por trás disto. Deus, lá no princípio, disse assim para si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companhia, porque a solidão, o ser humano, é como Deus, a sua imagem e semelhança. Não pode existir só, né? Tem que ter alguém com ele, porque viver para compartilhar com o outro, amar o outro, ajudar o outro, essa é a razão da vida, né? Pois bem. Então, olha o que diz o texto aqui. Paulo diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes. Então, o primeiro ponto é que Paulo está respondendo a uma questão pontual da igreja de Coríntios. Pontual, é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Paulo está respondendo a uma questão da igreja de Coríntios. Paulo não diz: estou escrevendo, olha, falo não só a igreja, mas a todas as igrejas. Claro que serve para todas as igrejas também, que Paulo está dizendo aqui, mas aqui ele está, nesse contexto específico, falando para uma igreja que estava em Corinto, que vivia sob a influência grega da libertinagem. Na cabeça do grego antigamente, não era pecado nenhum se deitar mulher com mulher, homem com homem, homem com cachorro, mulher com um animal, homem com animal. Não. Então, isso era essa coisa era quase que alguns se escandalizavam, mas isso não era algo muito incomum na cultura, né, de antigamente. Podia até que parte da população não aceitasse isso, mas imagine só as grandes festas, as grandes orgias. Olha, na Grécia existia um deus chamado Baco, o deus que é o pai do bacanal, né, onde homens e mulheres se reuniam para muitas imoralidades sexuais, as coisas mais perversas que a Bíblia iria condenar, né, tudo o que acontecia ali, né? Eros, o deus do vinho, dos prazeres ilimitados da carne, etc, etc, etc. Então, para aquele povo lá, Paulo está dizendo assim, olha, sabe o que seria bom? Era que vocês, homens aí, vivessem como eu. Veja que Paulo vai se colocar como exemplo aqui. Não chegou o contexto ainda, mas eu tenho certeza absoluta que Paulo vai dar esse exemplo em qualquer momento. Não sei se aqui, se ainda no capítulo 7, se na próxima carta, ele vai se colocar como exemplo disso. Então, Paulo está dizendo claramente aqui que bom seria que os homens lá da igreja de Coríntios, né, não tocassem em mulher, e ele explica aqui, ó, mas por causa da prostituição, de onde? Principalmente que lá da cultura grega, lá na terra, na cidade de Corinto. Mas por causa da prostituição, ou seja, o homem solteiro aí, vai ser tentado a ficar com uma ou outra mulher. A necessidade física, o corpo dele pedindo relação sexual, ele vai estar se deitando com uma e com outra, e aí tem o templo aí os templos, né? Não sei se era em Corinto que tinha o templo de Afrodite, não estou lembrado aqui agora. Em Éfeso tinha Diana, né? Mas essas deusas que se sacrificavam a ela e que era permitido essa relação sexual com as mulheres, né?
E era algo assim muito depravado, partindo da ótica bíblica de prostituição e de imoralidade sexual. Então, Paulo deixa bem claro, para que o homem não seja tentado a cair em prostituição, então cada um tem a sua própria mulher. Paulo diz, bom seria. Paulo não está dizendo, vocês têm que ser solteiros. Bom seria no caso aonde tem prostituição. Agora, se você mora numa cidade completamente pacata, só de crente, cidade pequenininha, em que a cidade inteira é contra a prostituição, né? Um vilarejo que você mora é contra a prostituição, as pessoas são conservadoras, não gostam disso. Ora, esse mandamento serve para você? É algo sem sentido? O que seria bom para você simplesmente é ficar com o mandamento. Não se prostitua e tá bom. Não é, Paulo não diria para você, é bom que você fique solteiro, né? Paulo não diria isso. Se você mora numa cidade que não tem prostituição, no contexto de Corinto, prostituição no sentido de ficar com várias mulheres, aí tranquilo, você pode ser solteiro e tal. Mas se você vive no mundo como o de hoje, que é uma verdadeira Babilônia, crianças já começam a ensaiar coitos sexuais através de danças imorais e músicas imorais desde cedo, nas periferias, nos bairros pobres de todo o Brasil, por exemplo, as crianças estão se prostituindo. Criança que tem filho com 11 anos, com menina e grávida com 11 anos, com 12 anos, negócio sem controle. Para este povo, Paulo diz, é bom que vocês não sejam solteiros, mas que cada um tenha a sua própria mulher. E cada mulher cristã da igreja também tenha o seu marido, para que nas necessidades sexuais que o homem e a mulher têm, possa suprir a necessidade do outro, o outro suprir a necessidade do um. Então é assim que ele está dizendo, esse mandamento se torna muito mais precioso para nós hoje, porque nós vivemos, né, numa influência mundial. Hoje, com a globalização, a cultura mundial está em todos os países. Então, todos os países respiram uma cultura de liberação sexual, né? Alguns pastores fizeram algumas pesquisas, eu não sei se no ano de 2018, 2019, eu não lembro qual ano, que nos Estados Unidos era assustador. Estados Unidos é modelo para o mundo todo, né? Que quase 80% dos evangélicos que se casam hoje, as mulheres não estão se casando mais virgem. Porque o povo cristão hoje, que se diz cristão hoje, está sendo muito influenciado pelas mídias, pela televisão, pelos artistas famosos, pela liberalidade sexual, pelas imoralidades. E aí as pessoas têm se distanciado da Bíblia e se aproximado desse conselho do mundo. Portanto, esse conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui é muito mais para a igreja de hoje do que para a igreja lá do passado.